O homem chamado Jó pronunciou palavras muito fortes em um momento difícil de sua vida. Em Jó capítulo 3, versículo 11, ele disse: Por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre? Talvez nós não tenhamos pensamentos tão extremos quanto esses, mas todos nós podemos testemunhar o quanto batalhas mentais e emocionais podem nos abalar profundamente. Essas lutas têm a capacidade de virar nosso mundo de cabeça para baixo. Elas chegam de repente e muitas vezes nos deixam confusos, cansados e sem entender o que está acontecendo. A verdade é que batalhas mentais e emocionais fazem parte da vida. Todos nós enfrentamos momentos assim. Muitas pessoas passam por isso todos os dias, tentando encontrar respostas, tentando entender por que certas situações estão acontecendo. E quando olhamos para as Escrituras, percebemos que até homens e mulheres de Deus passaram por lutas semelhantes. A Bíblia fala sobre o rei Davi no Salmo capítulo 55, versículo 4, quando ele declarou: Meu coração está angustiado dentro de mim, e os terrores da morte caíram sobre mim. Essas palavras mostram que até mesmo alguém tão próximo de Deus quanto Davi enfrentou momentos de profunda angústia. A Bíblia também nos fala de Ana, que chorou diante do Senhor pedindo um filho. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, está escrito: Com amargura de alma, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Essas histórias nos mostram algo importante. Essas batalhas são reais. Elas fazem parte da experiência humana. E talvez você que está ouvindo essa mensagem agora também esteja enfrentando uma luta assim. Talvez neste momento da sua vida você esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Uma luta que ninguém vê, mas que acontece dentro da sua mente e do seu coração. Talvez você esteja tentando entender por que certas coisas estão acontecendo. Talvez você esteja tentando encontrar forças para continuar mais um dia. A verdade é que muitas pessoas hoje estão vivendo esse tipo de luta. Vivemos em um tempo em que problemas relacionados à saúde mental e emocional estão cada vez mais presentes. Muitas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, confusas. Elas carregam um peso dentro de si que às vezes nem conseguem explicar. Há pessoas que estão tentando seguir em frente, mas por dentro sentem que estão perdendo as forças. Alguns estão lutando contra pensamentos negativos. Outros estão enfrentando tristeza profunda, ansiedade ou medo. E muitas vezes o que torna tudo ainda mais difícil é que essas batalhas parecem maiores do que nós. Há momentos em que simplesmente não sabemos o que fazer. Tentamos encontrar respostas. Tentamos encontrar um caminho. Mas às vezes nos sentimos perdidos no meio da dor e da angústia. A verdade é que essas batalhas podem ser extremamente desgastantes. Elas drenam nossa energia. Elas nos fazem questionar muitas coisas. E às vezes até nos fazem questionar nossa própria fé. Mas há algo importante que precisamos lembrar. Embora essas batalhas sejam difíceis, elas não duram para sempre. Elas podem levar tempo, podem exigir paciência, mas há um fim para cada luta. E muitas vezes o maior desafio não é apenas vencer a batalha. O maior desafio é permanecer firme até que a vitória chegue. A verdade é que muitas dessas batalhas passam com o tempo, mas antes que elas passem, muitas vezes precisamos atravessar um período difícil. Um tempo em que parece que a tempestade não termina. E é justamente nesse momento que muitas pessoas acabam desistindo. Não porque não querem vencer, mas porque o peso da luta se torna grande demais. A fase de espera pode ser cansativa. Esperar pela mudança, esperar pela resposta, esperar pelo milagre. E durante esse processo, nossa mente e nosso coração podem ficar extremamente desgastados. Eu mesmo já passei por um período assim. Houve uma fase particularmente difícil da minha vida que durou cerca de 7 anos. Foi um tempo de escassez, de luta e de muitas incertezas. Quanto mais o tempo passava, mais parecia que minha esperança estava desaparecendo. Houve momentos em que eu me sentia tão cansado que até mesmo minha fé parecia distante. Chegou um ponto em que era difícil até lembrar que eu deveria buscar a Deus em meio àquela situação. Tudo parecia pesado. Tudo parecia cansativo. Talvez você também já tenha sentido algo assim. Talvez neste momento você esteja se sentindo exatamente dessa forma. Como se estivesse lutando há muito tempo. Como se estivesse tentando ser forte, mas por dentro estivesse enfraquecendo. Eu lembro que,
Por volta do 7º ano daquela luta, eu me sentia fraco por dentro. Em muitos sentidos, parecia que eu tinha perdido a mim mesmo. Até que, em meio àquela dificuldade, eu aprendi algo muito importante. Eu aprendi a encontrar Deus novamente. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você esteja à beira de perder a si mesmo. Ou talvez você sinta que já se perdeu em meio às lutas que tem enfrentado. As batalhas da vida têm uma maneira de nos moldar. Elas podem marcar nossa mente e nosso coração. E muitas vezes deixam cicatrizes profundas. Essas cicatrizes podem permanecer por muito tempo se não tomarmos cuidado. Por isso, enquanto enfrentamos essas batalhas, precisamos tomar uma decisão muito importante: não perder quem somos em Deus. E mesmo que você sinta que já se perdeu no caminho, saiba de uma coisa: nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para reencontrar sua fé. Nunca é tarde para reencontrar a presença de Deus. Mas existe algo que precisa estar firme em nosso coração enquanto atravessamos qualquer batalha. Se quisermos vencer, se quisermos chegar ao final dessa jornada cantando canções de vitória, então não podemos nos afastar do Senhor. Precisamos sempre encontrar uma forma de voltar para Ele. Precisamos nos ancorar novamente em Deus. E eu sei que às vezes isso pode ser difícil. Algumas pessoas já se sentem cansadas de acreditar. Outras estão frustradas. Outras estão até mesmo com raiva. Talvez você pense: eu fiz tudo certo. Eu procurei viver de forma correta. Então por que isso está acontecendo comigo? Essas perguntas são reais. Mas a palavra de Deus também tem algo a nos dizer sobre esses momentos. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E em Isaías capítulo 43, versículo 2, a palavra de Deus diz: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Esses versículos deixam algo muito claro para nós. A vida neste mundo realmente terá dificuldades. A própria palavra de Deus nos diz que passaremos por momentos de luta. Mas o que faz a diferença não é apenas a batalha que enfrentamos. O que faz a diferença é como atravessamos essa batalha. E uma das coisas mais importantes que precisamos nesses momentos é a capacidade de perseverar. Precisamos aprender a suportar o processo até que a vitória chegue. Porque sem a graça para perseverar, tudo pode parecer pesado demais. Mas antes de perseverar, precisamos de algo ainda mais importante. Precisamos de força. Sem força, a perseverança se torna impossível. E a verdade é que, em muitas dessas batalhas, nossa própria força não é suficiente. Por mais que tentemos ser fortes, chega um momento em que percebemos que precisamos de algo além de nós mesmos. E é exatamente aqui que entra a nossa maior vantagem como cristãos. Nós temos o Senhor. Se neste momento você sente que orar tem sido difícil, ou se simplesmente precisa de alguém para orar junto com você, então vamos fazer esta oração agora. Pai Celestial, eu te agradeço por esta mensagem de hoje. Obrigado pela tua palavra e por tudo que foi compartilhado aqui. Obrigado porque, mesmo em meio às minhas lutas, o Senhor continua falando comigo. Obrigado porque, mesmo quando tudo parece difícil, o Senhor ainda está cuidando de mim. Senhor, eu confesso que tenho me sentido cansado. Confesso que essa batalha tem sido pesada. Em alguns momentos, eu me senti fraco, desanimado e sem forças para continuar. Houve dias em que até mesmo orar parecia difícil. Houve momentos em que abrir a tua palavra parecia um grande desafio. Mas hoje eu venho diante de ti pedindo força. Senhor, fortalece o meu coração. Fortalece a minha mente. Ajuda-me a atravessar essa fase da minha vida. Mesmo quando a tempestade estiver forte, ajuda-me a encontrar descanso na tua presença. Coloca as pessoas certas no meu caminho. Pessoas que tragam encorajamento, sabedoria e esperança. Também te peço, Senhor, ajuda-me a permanecer firme na tua palavra. Mesmo quando minha mente estiver cheia de preocupações, ajuda-me a ouvir mais a tua voz do que as circunstâncias ao meu redor. Hoje eu declaro que essa batalha não vai me destruir. Essa luta não vai me afastar da tua presença.
Eu creio que vou atravessar esse momento e sair mais forte. Eu declaro cura para minha mente. Eu declaro paz para meu coração. E eu creio que há um fim para essa batalha. Eu espero em Ti, Senhor, com esperança renovada. Porque a Tua palavra diz que quando eu passar pelas águas, o Senhor estará comigo. E quando eu passar pelos rios, eles não me submergirão. Por isso eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração comigo hoje, eu creio que Deus está renovando suas forças neste momento. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe também seu pedido de oração, para que possamos orar por você. E se esta mensagem te ajudou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa oração hoje. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre.